Quem me dera. Se alguma dúvida havia. Desculpa, esqueci-me. Tive durante o início. Ai, caralho, estou-me a fritar. Tudo ou nada! Bem, David, muito bem-vindo ao Tudo ou Nada, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer ter-te aqui. Vou começar com aquilo que estava a dizer ali fora. Muitas vezes para os cientistas é difícil encontrar plateias novas, novos públicos, mas às vezes até tem alguma graça porque são perguntas um bocado mais inocentes e diferentes. Pronto, o público do Tudo ou Nada no geral, creio que não seja especialista na astrofísica, mas tem curiosidade, tu dizes que é a base, um pouco a base de tudo. E pronto, e é com essa curiosidade que vamos abordar esta entrevista e queria começar um bocado por ti, que nos explicasse um bocado o teu percurso. Eu sei que nem sempre foste das ciências, mas tinhas intenções diferentes no início, de enveredar pela escrita e pela literatura. Falas um bocado sobre o teu percurso, desde o Barreiro até o mundo. Sim. Sim, obrigado, Israel, pelo convite. É sempre bom falar sobre estes tópicos. Sim, acho que tive um percurso não muito linear, quer dizer, eu sempre me interessei por muitas coisas e acho que isso ajudou em ciências, ajudou na escrita toda a vida. Antes de escolher um curso, e até a minha segunda opção foi Línguas e Literaturas Modernas, em vez de português, a minha primeira foi Física. Gostava muito desses dois mundos. Aquilo que me fez inclinar mais pela física, pelas ciências, foi também perceber que um dos caminhos fechava mais portas do que os outros. Não? Eu acho que, ou talvez mesmo o público mais jovem pode não ter essa noção, às vezes é por causa da dificuldade da matemática ou por causa da dificuldade de alguns aspectos em ciência, às vezes fecham as portas, mas claro que existem bastantes escritores com formação em ciência, mas não existe. É muito difícil ser-se cientista com formação puramente em humanidades ou línguas, não é? Portanto, foi um pouco por aí. E eu acho que o aspecto principal, e que obviamente não me arrependo do percurso, é conseguir explorar a curiosidade, experimentar vermos algo pela primeira vez. Por exemplo, quando se descobre uma galáxia nova, ou quando se tenta perceber o que é que lá está e se aponta pela primeira vez, nunca ninguém viu aquilo, nós estamos a ver pela primeira vez e estamos a decifrar um puzzle no momento. Certo. Eu imagino que as pessoas em medicina também podem sentir esse bichinho, de conseguir desvendar e ajudar. Neste caso não tem um impacto direto para as pessoas, mas tem um impacto um pouco para a humanidade, para percebermos um pouco mais das nossas origens. Claro. Portanto, um percurso que começou por aí. Venho do Barreiro, não tinha qualquer noção de que podia ser possível sequer ir para a astrofísica, ou não sabia. Eu depois lembro-me de falar com muitos alunos meus, por exemplo, no Reino Unido, eu nem sequer tinha a noção que era possível estudar para o Reino Unido, por exemplo. Sim. E depois em Lancaster conseguia ver vários alunos portugueses a concorrer, portanto, eu acho que os horizontes, na minha altura, pelo menos, não estavam muito abertos. Mas tive a sorte de ter professores muito bons na escola pública que me mostraram esse fascínio pela ciência, e acho que talvez também um pouco por ingenuidade, e sobretudo pelas experiências que tive internacionalmente a representar Portugal, por exemplo, quando fui ao concurso de jovens cientistas. Sim. Acho que era um bocadinho dessa inocência de não, eu vou conseguir tão bem como os outros, ainda que as condições não sejam todas iguais, né? E portanto acho que esses foram um bocadinho as raízes depois de conseguir o percurso. E depois acho que, como toda a gente na vida, há sempre coisas que são um bocadinho mais sorte, ou há oportunidades que são que nós seguimos ou não, e que depois nos levam pelo caminho, que foi pela astrofísica, estudar em Edimburgo, depois construir a minha equipa e as descobertas que seguiram. Tu, como é que é um miúdo do Barreiro pisar? Acho que a tua primeira viagem internacional foi para Edimburgo, e poucos meses depois estavas no Havaí. Pelo que vi, como é que é um miúdo do Barreiro do nada estar no frio, na Escócia, pronto, para começar um doutoramento com nomes tão laureados na astrofísica? Acho que o truque eu acho que é sempre um pouco dessa ingenuidade ou inocência até, eu não sei, acho que falo um pouco disso no livro. A primeira vez que fui à entrevista ajudou-me muito não saber com quem estava a falar, não é? Porque sei lá, é quase como para ti, ou sei lá, se alguém estiver a falar com o Ronaldo, ou não é, com alguém que já é um herói, ficamos logo acanhados.
como eu não conseguia conectar aquelas caras com os nomes, foi bastante bom porque não sentia esse peso. Só depois é que via, não, esta pessoa escreveu este livro, tipo o textbook de cronologia, por exemplo. E acho que se soubesse isso era um bocadinho diferente. Para além disso, eu acho que estava sobretudo era entusiasmado. ah, ah, não pensava muito se pudesse correr mal, só podia pensar em mais nas coisas que podiam correr bem. E, e foi um pouco por aí. Era quase só o fascínio de ter aquela oportunidade de a agarrar. E sobretudo, como explica um bocadinho no livro, acho que a parte mais só teórica do curso eu estava bastante farto, eu queria mesmo fazer investigação e, portanto, ter aquela oportunidade foi agarrada e experienciar. Mas foi tudo, acho que se não pensarmos muito no que nos está a acontecer, fica mais fácil, não é? Ou de pensar só que fui sozinho, nunca tinha morado sozinho, nunca tinha vivido no estrangeiro, era só uma moeda diferente, as contas, os impostos, tudo, não é? Portanto, mas acho que a ingenuidade nesse caso ajuda bastante. É bastante. Sim, tu por acaso acabei de ler essa parte que diz que não é ignorance is bliss, é inocência. Sim, exatamente. Innocence is Não é ignorância, mas é inocência. neste caso. Mas falando especificamente de investigação, tu sempre tiveste essa vontade de fazer investigação, para que as pessoas tenham um bocado de ideia, como é que a investigação de um astrónomo ou de um astrofísico é uma parte, é muito teórico, como é que tu fazes investigação? Imagina, o David Sobral chega um dia ao observatório, como é que se prepara para fazer investigação? Acho que vai depender. Tenho colegas em que a investigação é bastante teórica ou puramente teórica, e obviamente na parte mais da física teórica o mundo real não importa, não é? O mundo real é acessório. A coisa mais importante às vezes é um pouco ou a elegância, ou perceber a elegância matemática, e ir por aí. No meu caso, eu sempre gostei um pouco mais do aspecto experimental ou de jogar com os dois. Uhum. E portanto, como a minha investigação era mais experimental e observacional, implica obter dados com telescópios. E portanto tenho essa componente que passei muito tempo, que eu falo um pouco, a ir ao Havaí, depois mais tarde às Canárias, Certo. a recolher dados para os meus próprios programas. No início com experiências que tinham sido desenhadas por outros cientistas, aos meus supervisores ou colegas, e depois mais tarde com experiências que eu tinha feito eu de raiz, às vezes até com filtros ópticos que tinha desenhado e comprado e montado e posto nos telescópios. Portanto, aí é o aspecto ainda mais interessante, porque é como estás a fazer estás a cozinhar na tua cozinha e é a tua receita, não é? Quase fosse um pouco o chefe, e depois vais provar afinal, que é o resultado das observações, e ver se aquele sabe alguma coisa, de jeito ou não. Sim. Muitas das vezes falha, não é? Ou não encontras aquilo que queres, mas vale a pena por talvez às vezes 1 a 10% de taxa de sucesso em que encontras algo. O dia a dia é mais a variabilidade, no sentido em que muito do tempo é passado, por exemplo, a convencer os outros cientistas a darem-nos tempo no telescópio. Certo. Outra parte do tempo é quando se é bem sucedido a ir até o telescópio e obter os dados e depois tratá-los. E finalmente, talvez a parte mais interessante, mas que não é a que ocupa a maior parte do tempo, é: ok, já temos os resultados, temos os gráficos, agora vamos concluir o que é que isto significa, o que é interessante, e depois a parte da publicação, e depois também tem a parte de irmos a congressos, apresentar os resultados, lidar tanto com os elogios como com as críticas, e que eu falo também bastante do livro, sobretudo mais a parte final. Tem muita parte, há muita política em ciência, porque também lida com dinheiro, com financiamentos, com egos, Certo. sobretudo quando estás a competir internacionalmente. Portanto, há também esse aspecto, que não é puramente estarmos numa secretária a fazer investigação, há o aspecto humano para o bom e para o mau. Portanto, eu acho que tudo isso entra, e vai a quantidade de cada uma destas componentes depois depende do dia a dia e de pessoa para pessoa. É preciso ser bom político para ser cientista? Ah, Quer dizer, eu acho que não é preciso. Eu acho que não deveríamos ter que fazer quase nenhuma política, idealmente, né? Porque acho que esse aspecto não ajuda muito a ciência em geral. Acho que pessoas que gostam um bocadinho mais disso têm espaço e são muito úteis para a ciência, claro, porque
Ou seja, para convencer, por exemplo, governos ou a União Europeia a financiarem ciência, é preciso pessoas que sejam cientistas com essa capacidade. Uhum. É muito importante. Mas também é muito importante as pessoas que estão a fazer ciência puramente pelo gosto, porque querem descobrir algo e não porque é uma forma de depois ganhar um financiamento ou ganhar isto ou ganhar um prémio. Portanto, acho que há espaço para todos. Certo, muito bem. Vamos passar um bocado para a parte mais, para o core do livro, para a parte mais científica. A questão da matéria cósmica. Isto é uma coisa que eu sinto que já ouvi várias vezes, agora que li o livro estou a aprofundar mais um bocado. Ouve-se muitas vezes, nós somos restos de matéria cósmica, somos pó de estrelas, mas pronto, são aquelas coisas que uma pessoa aceita, pronto, se calhar também por falta, não por falta de curiosidade, mas por falta de brio, talvez, não investigo tanto como deva, mas o que é que isto significa? Somos pó de estrelas, como é que nós conseguimos materializar isto? Quer dizer, o conceito mais simples é nós somos mesmo poeira de estrelas, não somos poeira de estrelas quaisquer. A maior parte vem de estrelas que se explodiram com explosões termonucleares. Ainda é mais crucial, é que nós somos feitos de restos de explosões termonucleares de estrelas muito grandes. O que é que isso significa? Significa é que os elementos, por exemplo, todo o oxigênio que nós respiramos foi todo feito em estrelas. Ok. Porque quando o universo surgiu, o oxigênio não existia. Portanto, é tão simples quanto isso. Os elementos que nos permitem estar vivos e que nos compõem, à exceção, por exemplo, do hidrogênio, o mais elementar que já existia, quase todos os outros foram, e sobretudo de carbono e oxigênio, foram todos feitos em estrelas. Não há mais nenhuma maneira de os formar. E, portanto, só existem em nós porque estrelas muito maiores que o Sol explodiram, libertaram esses elementos para fora e depois, passado algum tempo, obviamente, todos esses se juntaram aqui nesta nossa localidade que deu origem ao Sistema Solar e que acabaram por formar a Terra e estar disponíveis para nós existirmos aqui. Portanto, quando falamos que somos poeira de estrelas, somos mesmo, e depois depende dos elementos que estamos a falar, sobretudo oxigênio, carbono, cálcio, todos os elementos pesados são 100% feitos nestas estrelas, nestas explosões de estrelas. Incrível. E como é que se forma uma estrela e como é que ela explode? Qual é que é o processo? Portanto, isso aí depende um pouco da quantidade de material que existe. E, portanto, podemos classificar isto de forma muito simples, não é? Mas Sim, sim, claro. basicamente o destino da estrela está quase traçado de acordo com a quantidade de gás que ela tem. Portanto, se ela tiver uma quantidade de gás semelhante ao nosso próprio Sol, ela vai durar bastante tempo. Estamos a falar de cerca de 10 mil milhões de anos, qualquer coisa assim desse género. Certo. Portanto, bastante tempo. É o tempo de vida de uma estrela como a Sol. E ela não vai explodir como supernova. E, portanto, eu acho que fala um pouco no livro que podemos pensar nessas estrelas como toda a riqueza que elas fabricam, elas mantêm-na, fogem totalmente aos impostos. Portanto, os elementos pesados que elas vão fabricar no seu interior, Ok. a não ser que haja quase o equivalente a alguém dos impostos a ir lá extrair, esses elementos vão ficar locked in. Portanto, o nosso Sol vai conseguir formar, por exemplo, carbono no núcleo, mas esse núcleo de carbono vai ficar lá e o Sol vai se transformar numa anã branca. E em princípio ficará lá assim para sempre, para todo o sempre. A única maneira de fazer com que estrelas como o Sol paguem os impostos é se algum fenómeno leve matéria até ao Sol, depois dela se tornar nesta anã branca, crescer o suficiente e que ative uma explosão nuclear. Basicamente, quase que torne o Sol num reator nuclear, Ok. pela acumulação de matéria e porque com mais matéria a gravidade aumenta. Quando isso acontece, é possível estrelas como o Sol, muito velhas, explodirem como supernovas de um tipo muito específico e aí libertam elementos, por exemplo, como o ferro que está no nosso corpo. O que acontece é que estrelas que são muito maiores do que o Sol, sobretudo 10 vezes maiores, têm um ciclo de vida que é muito mais curto. Algumas, em vez de durarem 10 mil milhões de anos, algumas duram apenas 10 milhões de anos, Ok. que é muito tempo ainda para nós, mas estamos a falar muito, 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 muito menos. E não só gastam combustível muito mais rapidamente, como no final dá-se origem a vários fenómenos no interior do núcleo, em que o núcleo vai colapsando e expandindo, e em última análise explode, há uma explosão termonuclear que liberta os elementos como o oxigênio e o carbono que nos compõem. Incrível.
E desculpa, uma supernova é uma explosão. O que é uma supernova, exatamente? De forma muito simples, podemos pensar, basicamente quando a parte ou uma parte significativa da estrela explode para o espaço. Há uma expansão, Ok. basicamente, devido à energia, a energia que ocorreu no centro quando se começam a fundir os elementos mais pesados. E, portanto, nós sabíamos até, em termos de humanidade, temos registros destes fenómenos acontecerem no céu. Portanto, isso acontece se houver uma estrela com muita massa no céu que exploda como supernova. Nós, se for suficientemente perto, nós conseguimos vê-la. Conseguimos ver, há relatos há séculos passados da expansão dessa explosão, por exemplo. Mas é bom não estarmos suficientemente perto porque estas explosões são radioativas. Portanto, Certo. se houver uma estrela com muita massa, né, que seja perto o suficiente do Sol, que exploda como supernova, isso é muito mau para a vida, por exemplo. Ok. Já alguma vez aconteceu? Não, estou muito longe para isso. Quais são a maior parte dela, a vantagem também nesse sentido para a vida é que estas estrelas são muito, muito raras. Ok. E portanto a probabilidade de termos uma perto o suficiente para explodir e nos afetar é muito baixa. Certo. Quando os Oasis falam de champanhe de supernova, tem a ver com, tem a ver com explosões de champanhe no céu. É isso. Pronto, é o mesmo tópico ou não? É disso, imagino que eles não estejam a falar sobre isso, mas não sei, gosto. Sim. Sim, mas supernova neste caso estamos a falar só de, assim, são de explosões. E depois, porque temos, assim, mais concretamente, ao fenómeno das novas. As novas são explosões que são um bocadinho mais reduzidas e supernovas como explosões de larga escala nas estrelas. Certo. E então nunca aconteceu uma supernova perto da Terra que afetasse a nossa vida. Quer dizer, afetam todas, mas... Sim, quer dizer, acho que se pensarmos exatamente desde o início da vida, tal como a sabemos, se alguma vez já chegou até nós alguns elementos radioativos, por isso eu diria que provavelmente sim, mas não suficientes para aniquilar completamente a vida no planeta, por exemplo. Eu acho que senão não estaríamos aqui. Sim, É quase um efeito também de seleção. certo. E diz muitas vezes que o Sol um dia vai explodir, que o Sol, não sei se vai explodir, se vai acabar, corrijo-me, qual é que é o termo certo. Existe uma data de validade para o Sol? E existe, porque eu estava a dizer que estrelas como o Sol acabam a sua vida, o núcleo como uma anã branca, mas a verdade é que o exterior, a atmosfera exterior vai expandir. O Sol torna-se muito vermelho porque esta parte exterior vai se tornando um pouco mais fria e vai, na primeira análise, vai expandir-se até um pouco depois de nós. Portanto, nós vamos ficar dentro do Sol nessa altura. O Sol vai se expandir o suficiente para chegar quase até Marte. E em geral, se estivéssemos muito, muito longe do Sol, o que veríamos é os fenómenos que nós chamamos de nebulosas planetárias. Que algumas delas conseguem-se ver com telescópios relativamente pequenos. São essas Mas conseguimos ver umas cores, conseguimos ver uma estrela no centro, que é na anã branca, e conseguimos ver uma espécie de uma zona à volta, em que alguns dos elementos brilham de forma muito específica, e portanto conseguimos ver o verde do oxigênio. Este é essencialmente a atmosfera de estrelas como o Sol, que foi expandindo até certo ponto, e que está a ser iluminado por a parte central. Okay. E depois isso basicamente, essa parte vai expandindo de tal maneira que fica tão difusa que se deixa de ver, basicamente, esses materiais que são. Certo. Isto daqui a milhares de... Sim, estamos a falar de 6 mil milhões de anos, qualquer coisa desse género. Sim. Certo. Isso é uma previsão que é feita, isso é uma visão que é feita com base nos comportamentos de outras estrelas que temos, certo? Com base em comportamentos de outras estrelas e com base naquilo que nós compreendemos sobre a velocidade a que o Sol está a queimar, entre aspas, o hidrogênio para o converter em hélio. Okay. Portanto, nós sabemos qual é que é a quantidade de combustível que o Sol ainda tem e sabemos o que é que vai acontecendo à medida que esse combustível vai diminuindo e depois o que é que acontece com o interior do núcleo do Sol. Porque o que está a acontecer é o Sol e outras estrelas, quando estão naquilo que nós chamamos a sequência principal ou o período principal da vida delas, elas estão continuamente a converter os átomos mais simples, o hidrogênio, Sim. basicamente tem um próton, em átomos que são um bocadinho mais complexos, que é o hélio. Okay.
E a razão pela qual o Sol e as outras estrelas produzem energia é porque esse processo, a conversão de, entre aspas, dois átomos de hidrogênio e um de hélio, liberta energia. Ah, a questão principal é quando pegássemos em duas moedas de 1 euro, Sim, ok? Juntássemos as duas moedas do euro, ok. ok? Para dar uma moeda de 2 euros. Sim. Ah, ah, esses 2 euros, uma vez juntos, pesam menos do que as duas moedas iniciais. E essa perda de peso sai como energia. Ok. E é isso, basicamente é isso. É por isso que podemos ir para a praia, não é? Aproveitar o calor do sol. Sim. É por causa desta energia que se perde quando se transforma dois átomos de hidrogênio e um de hélio. E à medida que o Sol vai fazendo isto, o núcleo do Sol vai ficando com cada vez menos hidrogênio e mais hélio, por exemplo. Ok. E, portanto, vai ficando com uma parte que não produz energia. À medida que isto vai acontecendo, vai ficando com uma parte cada vez maior, mais inerte. E, portanto, isso leva depois a que a estrutura do Sol, a maneira como produz energia vai mudando, e que leva ultimamente a que o Sol depois consegue fundir este hélio até ao carbono, mas para por aí, porque não tem muita capacidade de fazer mais. Isto é tudo fascinante. E obviamente eu estou a dar-me totalmente pela rama, É não é? muito difícil para ti meter isto em linguagem mais corrente. Já deve estar habituado a fazê-lo, mas Quer dizer, sim, sim e não. Acho que a dificuldade às vezes é um pouco qual é a fronteira entre a simplificação, não é? E estares a explicar algo que não é totalmente correto. Eu acho que essa zona cinzenta às vezes é mais difícil. Mas é muito importante, eu acho que é muito importante conseguirmos explicar isso, não é? De uma linguagem, não só para nós percebermos, mas para conseguirmos explicar também a importância às vezes do que nós estamos a fazer e do conhecimento. fiz muitas vezes pessoas, cientistas como tu, a sobressimplificar as coisas e a dizer e a cometer erros, ou vocês são muito cuidadosos, imagino. Acho que não, acho que o nosso defeito é mais o contrário. É como temos tanto medo de sobressimplificar, às vezes explicamos de uma forma tão complexa que perdemos totalmente as pessoas. E, portanto, mas é difícil e acho que há uma luta. E acho que esta luta é cada vez mais inglória, ou mais difícil nesta época do rapid scrolling, não é? O attention span de 10 segundos. É muito difícil explicar uma coisa em 10 segundos, não é? Tens de começar com um berro Pois, exatamente. e dopamina Portanto, eu qualquer. acho que é aí que às vezes há talvez o oversimplification nesse aspecto, mas aí é quase é isso ou nada, não é? Portanto, às vezes é a forma de agarrar as pessoas, é fazer uma oversimplification e depois as pessoas começam a querer mais e depois percebem, ok, isto era uma forma simples de introduzir o tema, mas não é bem assim. Tu fazes, eu sinto que fazes um bocado tu fazes uma boa introdução no livro. Uma coisa que eu achei engraçada na introdução do livro é que tu começas um bocado, depois foi a minha percepção, começas um bocado a dar pancada em teorias da conspiração. Sim, sim. A da Terra ser plana. Podes confirmar que não é? Confirma-se. Podes confirmar que sim. Por acaso não sei se Falou falas os vários astronautas, vários telescópios, as várias sondas. Acho que sim. o Copérnico, Exatamente. sim. Não sei se falas especificamente da Lua, mas é uma que eu tenho alguma curiosidade. É colocada muitas vezes a questão porque é que nunca mais voltámos à Lua. Eu acho que só ouvi dizer que existe um espelho na Lua que lá foi colocado, que acaba por comprovar que o homem esteve na Lua, de facto. Mas como é que tu explicas esta... Queria perguntar isto relativamente às teorias da conspiração, e um bocado sobre isso que tu estás a falar. Como é que nós podemos matar as teorias da conspiração convincentemente, sem essa sobrecomplicação que estávamos a falar, ou sem uma sobressimplificação? Quer dizer, por um lado é um pouco triste porque a razão pela qual nós chegámos à Lua é porque havia uma guerra fria entre Claro. os Estados Unidos e a Rússia. Sim. E eu acho que se essa guerra fria continuasse, iam até Marte. Se a Rússia tivesse ido à Lua, provavelmente os Estados Unidos tinham ido a Marte, só para ganhar a guerra, só para mostrar, não é, o poderio. E portanto, eu acho que a única razão pela qual não continuámos a ir à Lua é porque não havia essa motivação, que infelizmente acho que não é muito nobre, não é? De duas nações que estavam ali em permanente fricção para quase ter uma aniquilação nuclear, diminuiu bastante. E essencialmente foi reconhecido, ok, os Estados Unidos conseguiram, não? Os russos tiveram o início melhor, lançaram o primeiro satélite, os Estados Unidos ficaram tão assustados que
injetaram tanto dinheiro que conseguiram ir lá. Acho que talvez aí o argumento seria mais se não tivesse sido real, os próprios russos teriam feito logo o calling the bluff, não é? Sim. Porque isso é a primeira coisa. Agora, em relação à dificuldade de ir à Lua agora, é muito, muito menor. Portanto, o feito na altura é algo mesmo extraordinário. A tecnologia que nós temos, a maneira como conseguimos controlar agora as condições para os astronautas. Acho que também a diferença é que a nossa capacidade para tolerar, por exemplo, a perda de uma vida humana, se calhar agora ainda é menor. Nós seríamos muito mais exigentes do que se calhar na altura eram. Sim. E eu acho que também isso, imagino que também condicione as opções políticas de enveredar por um caminho que seja gastar imenso dinheiro para pôr alguém na Lua e depois corre mal politicamente, tem repercussões graves. e portanto mais vale investir noutras coisas. E também o que é que ganhamos em si, não é? Há muito a ganhar com a Em exploração. mandar alguém à Lua. Quer dizer, eu acho há sempre um aspecto científico, não é? Há sempre mais coisas que podemos aprender sobre a Lua. Mas o argumento entre enviar alguém humano e enviar sondas, se fizermos a comparação dos prós e cons, é muito difícil justificar a presença humana, a não ser que garantamos as condições de segurança, não é? Do seu retorno, que não há problemas. Tu dirias que, só por curiosidade, dirias que os Estados Unidos ganharam a corrida ao espaço? A impressão que eu tenho é que os Estados Unidos foram batidos numa série de elementos, numa série de corridas e acabaram por um bocado criar a corrida à Lua para poder ter a sua vitória. Sim. E pronto, há alguma propaganda associada a isso, acho que isso não há dúvida, mas se tivesse que definir um vencedor. Sim, quer dizer, obviamente, eu acho que o vencedor deveria ser a humanidade. Eu acho, Sim, toda a razão. idealmente, não é? Mas por isso é que eu acho que estava a dizer, numa realidade alternativa ou num universo alternativo em que tivesse sido a Rússia a chegar à Lua, de certeza que os Estados Unidos teriam chegado a Marte. Sim. E tinha sido essa a vitória, não é? Claro. Então eu acho que teria que ser um pouco por aí. Ok. Pronto. Mas falando da Lua, outra coisa que se ouve muitas vezes é que a Lua influencia muito a maré. Como é que isso funciona? É uma coisa que eu nunca. Sim, não é soube, é mesmo é verdade. Não, sim, é isso. Mas... Basicamente há o efeito de maré, o efeito gravitacional, que tem. Não é só a Lua, é a Lua e o Sol. Talvez às vezes falamos muito da Lua, mas é a Lua e o Sol. Sim. E sobretudo a combinação entre os dois é que leva às maiores marés ou às menores marés. E tem só a ver com o facto de, sobretudo quando temos, por exemplo, uma lua cheia, quando temos a lua cheia, o Sol e a Lua estão em zonas totalmente opostas em relação à Terra. Ok. E o que acontece é que a água que está mais perto da Lua, deste lado, é puxada. Basicamente o que acontece é que o efeito gravitacional é um bocadinho maior, mais perto da Lua, e portanto o que acontece à Terra é... A Terra em si é um pouco deformada, quase que recebe... os efeitos gravitacional é mais forte neste eixo da Lua e do Sol. Sim. E o que acontece é que à medida que a Lua, a Terra vai rodando, não é? E portanto faz com que aparentemente para nós o Sol e a Lua vão rodando, a água vai seguindo a Lua e o Sol. E, portanto a maré cheia segue. O que nós percebemos como uma maré cheia é porque a Lua ou o Sol estão imediatamente a 90 graus, por exemplo, neste caso. E portanto, à medida que a Lua ou o Sol se vão deslocando, a maré cheia vai se deslocando no planeta. De tal maneira de que quando está o Sol, por exemplo, o Sol a nascer, ou a Lua a nascer, a Lua a pôr-se, quando está a Lua cheia, nós temos maré vazia. Certo. Porque as marés cheias estão nos lados opostos da Terra. Eu vou fazer uma pergunta que se calhar é heresia, mas o movimento de translação da Terra é causado por essa força gravitacional? Não. Portanto, isto o que acontece é porque a Terra está em movimento, ok? Tudo roda, Sim. mas o que acontece é que as zonas que estão mais perto do Sol e da Lua estão a ter um efeito gravitacional um bocadinho mais forte do que as outras que estão no centro. E a água em si, e sobretudo porque há muita água, nós conseguimos ver, e por isso é que temos marés qualquer coisa como 2 metros ou 3 metros. Obviamente não são 40 metros, portanto este efeito é ainda assim pequeno, mas é suficientemente grande porque há grandes quantidades de água para conseguirmos medi-lo. E isso também leva ao facto de as marés, a amplitude das marés não é igual ao longo do planeta. Portanto, é diferente mais perto do Equador
de, por exemplo, zonas um pouco mais a norte ou mais a sul. Ok. E também é diferente dependendo da quantidade de terra que temos à volta ou se estamos totalmente no oceano. Exatamente porque estes efeitos de marés depois levam, depende da quantidade de água que lá está. Mas basicamente o que acontece é, podemos pensar, há uma espécie de quase de aspirador, a lua e o sol são uma espécie de aspirador de água, não é? Estão a puxar um bocadinho da água onde eles estão. Certo. E portanto o sítio onde eles estão a puxar, nós vemos como uma maré cheia. Portanto há 2 metros mais de água nesse sítio do que no sítio a meio, onde eles não existem. Muito bem. Faz sentido. Mas é. Pronto, isto são coisas com que eu sinto que nós convivemos diariamente, mas que eu aceito só. Eu nunca. Sim, sim. É bom. Sim, ou por exemplo, talvez queremos saber se a maré está cheia ou vazia, vamos ao telemóvel ver. Temos de ver onde é que está a lua e o sol, por exemplo. Ok. Se tivermos, por exemplo, a lua está a nascer ou está a nascer cheia ao final do dia, é a maré vazia garantida. Ok. Ou se tivermos uma lua cheia lá em cima, é a maré cheia. Quer dizer, podemos ir ver, mas a posição do sol e da lua permite logo saber se a maré está a encher, a vazar, se está vazia ou cheia. É incrível, isto foi uma coisa que eu concluí do livro também, é incrível quando nós podemos fazer sem acesso a grandes instrumentos ou a telescópios, ou seja, o que for, tu dás o exemplo no livro que é possível calcular a circunferência da Terra com a distância entre Lisboa e Madrid, Sim. que é absurdo. Quem é que foi que fez esse primeiro cálculo? Foi na Grécia, certo? Foi na Grécia, sim. Sim. Ou seja, eu acho que uso isso para mostrar um pouco, quase total parvoíce, não é? Da Terra plana, saber que no tempo dos gregos já sabíamos que a Terra era redonda e já sabíamos qual é que era o diâmetro da Terra, muito antes de termos qualquer tecnologia próxima da que temos hoje, não é? Hoje podemos ir ao espaço e medir, portanto, até medir só com o tempo que demoramos, que a Estação Espacial Internacional demora a dar uma volta, conseguimos medir, por exemplo. Mas na altura era possível. Basicamente o conceito é, temos que ter dois pontos na Terra, essencialmente, e saber a que distância é que eles estão. Assim, basicamente, os gregos deixaram-nos o protocolo de como é que se faz e fizeram isso exatamente, e ver a posição do Sol ao mesmo tempo, e a partir daí da diferença daquilo que nós conseguimos medir, conseguimos extrapolar para qual é que é o diâmetro da Terra. Podes explicar esse cálculo em termos de Lisboa-Madrid, que eu acho que é uma coisa que nós temos muito palpável, que as pessoas percebem. O cálculo dos 502 km. Sim. Dos 502 km e depois a uma hora certa, por exemplo, ao meio-dia. Ao meio-dia verdadeiro, não é? Não funciona se for o meio-dia de Madrid, que é diferente de Lisboa, mas pronto, à mesma hora, basicamente temos que medir qual é que é o ângulo que o Sol faz em Madrid e em Lisboa. E fazer uma regra 3 simples. Em qualquer ponto. Como é que se escolhe o ponto para medir o ângulo do Sol? Os gregos o que fizeram foi sabiam que num determinado dia, a uma determinada hora, o Sol ia estar a 90 graus num determinado sítio e depois no outro sítio mediram qual é que era a diferença em relação aos 90 graus. Portanto, nós podíamos fazer isso em Lisboa e em Madrid. Obviamente, enquanto portugueses fazemos em Lisboa, não é? Sim. Lisboa é o ponto de referência. E a essa mesma hora vemos o quanto é que o Sol se desvia em relação a Lisboa. E com esse ângulo e com a proporção da distância entre Lisboa e Madrid, conseguimos extrapolar para o resto da Terra. Isso é incrível. Tens mais algum exemplo de uma coisa assim, de uma coisa que nós consideramos complexa que se possa fazer com essa simplicidade, com cálculo sem qualquer tipo de instrumento? Quer dizer, a própria forma como na Grécia Antiga determinaram o tamanho da Terra, por exemplo, e depois determinar qual é que é o tamanho da Lua, com medições simples. Acho que é mais fácil, tudo isto é mais fácil de explicar desenhando no quadro, não é? Porque tem a ver com medir os ângulos, mas com a Lua é possível medir, dependentemente do tamanho em termos de ângulo da Lua, e sabendo qual é que é o tamanho da Terra, conseguimos saber, por exemplo, qual é que é o tamanho da Lua. Incrível. E a partir daí conseguir também determinar qual é que é a distância entre a Terra e o Sol. Ou seja, os gregos conseguiram fazer tudo isto, conseguiram saber qual é que era o tamanho da Terra, só matematicamente, através destas simples medições de ângulos e distâncias. Incrível. Uma vez sabendo o tamanho da Terra, é possível saber que o tamanho da Lua é cerca de 1/3.
e depois conseguir através destas duas observações e da forma o ângulo que existe entre a Lua, o Sol e a Terra, conseguir determinar qual é que é a distância da Terra ao Sol. Muito bem. Incrível. É incrível a simplicidade E hoje conseguimos comprovar, não é? Basicamente, Sim. hoje temos Portanto, isto é lasers, certeza temos absoluta. telescópios, temos formas muito quantitativas de mostrar e mostrar que os erros que as medições que eles tinham são bastante baixos. Ok. Mas pronto, como eles não tinham Facebook, nem redes sociais, tinham tempo para Como não havia Twitter, de verdade. explicar. Sim. O trabalho é incrível. Como é que com com a simplicidade da matemática, bom, para mim não é muito simples, digo de passagem, eles conseguem comprovar coisas que se confirmam hoje, mais de 2000 anos depois. Mas pronto, um tópico que me surgiu agora, tu és sportinguista, não és? Sim. Certo, pronto, és dos meus, falei saber. Lembras-te do cometa que passou quando o Sporting foi campeão há 2 anos, acho eu? Passou um cometa verde que se viu muito visivelmente em Lisboa, não sei se te lembras. Eu por acaso não estava em Lisboa. Lembras-te desse acontecimento? Não, parece. Foi no dia, acho que foi no dia antes do Sporting ser campeão, passou um cometa verde que viu-se perfeitamente em Lisboa. Há vários vídeos sobre isso, mas pronto, o que eu queria perguntar é o que é esse fenómeno do cometa? O que é que... Quer dizer, em princípio, um cometa não deveria durar só uns dias. Em geral, um cometa é uma bola de gelo, poeira, que normalmente tem órbitas muito excêntricas, portanto vão muito para lá dos planetas do Sistema Solar. Ok. Às vezes tem origem numa espécie de restos, ou seja, o lixo da formação do Sistema Solar, muito para lá dos planetas. Às vezes o que acontece é tudo isso está a rodar em volta do Sol, mas às vezes há um impacto que tira esses objetos de órbita e eles entram numa órbita excêntrica. E o fenómeno do cometa acontece e nós conseguimos ver quando eles têm esta órbita excêntrica e passam muito perto do Sol. E à medida que se aproximam do Sol, todos estes gelos e gases têm um efeito, porque o Sol é quente, portanto, à medida que eles vão aquecendo, este gelo vai evaporando, vai deixando um rastro, e as próprias partículas de gelo e este rastro de gás é eliminado pelo Sol. Portanto, a cauda típica que vemos em cometas só acontece quando estas bolas de gelo e poeira se aproximam suficientemente do Sol e vão deixando o rastro. Portanto, parte do cometa vai ficando para trás e é iluminado por Sol. E às vezes o que acontece até conseguimos ver duas caudas diferentes, porque uma cauda é um pouco mais física, que tem a ver com a direção que o cometa vai, e outra tem a ver, é influenciada por vento solar. Há partículas do Sol que estão continuamente a ser emitidas e que podem apanhar parte destas partículas que vão saindo do cometa, e portanto é possível que estas caudas não estejam totalmente alinhadas, dependendo da maneira como o cometa vem. O que eu estava a dizer é que, obviamente, estes cometas são relativamente raros. Os maiores são mais raros ainda. O mais famoso é o Wiley, que tem uma órbita de 80, 90 anos. Ficou muito famoso porque passou na altura do Newton, ajudou muito a estabelecer a gravidade e como as coisas funcionam. E de vez em quando encontramos outros um pouco mais pequenos que são visíveis, mas normalmente eles são visíveis durante alguns dias. Ser visível só durante um dia é muito difícil, porque o cometa vai demorar muito tempo a passar perto do Sol. Segundos, se calhar até Portanto, sim, eu diria que não foi um cometa. Sim, se calhar estou a usar a terminologia errada. Sim. Portanto, imagino que possa ter sido aquilo que comumente designamos como estrela cadente, e portanto isso é um pouco diferente, porque isso são objetos que existem em órbita e que continuamente, numa noite com o céu escuro, conseguimos ver dezenas, centenas delas, e os objetos que sejam um bocadinho maiores, estamos a falar, alguns são só de apenas alguns centímetros, que já conseguem ver. Se estivermos a falar de coisas com 10, 20, 30 centímetros, ou coisas quase do metro, então causam, obviamente, este aspecto visual espetacular. Portanto, aí não é um cometa. É um meteoro. Portanto, um meteoro, exatamente. Sim, desculpa. É este aqui. Sim. Isto foi... Ok, sim, eu sei qual é o vídeo, sim. Esse vídeo foi, partilhado viralmente, sim, exatamente. Sim, mas meteoro, não cometa. Sim, desculpa. Peço desculpa
Esses são bastante, sim, bastante raros, mas agora não tão raros como o Sporting ser campeão, né? Agora o Sporting é campeão tudo. Agora estamos bem. Pronto, já não nos podem fazer essa piada. Exatamente. Já estamos mais, já ficamos bem descansados. Passando um bocado, pronto, para a observação do espaço também, também não, tem sido o tópico da conversa, mas para a observação do espaço, podes-me explicar exatamente, nós falamos muito em anos-luz, o que é um ano-luz? De forma mais simples de explicar, é basicamente a distância que a luz percorre num ano. Ok. É simples quanto isso. Pronto, simples. E a maneira nós gostamos de usar essas unidades porque são convenientes, sobretudo a nível do sistema solar, e são convenientes porque, tanto quanto sabemos, a velocidade da luz é constante. E, portanto, é uma forma muito prática de medir distâncias no universo. Ok. E tu quando olhas, isto é uma coisa que eu não consigo compreender e estive à procura ontem, como é que tu explicas o facto de estares a olhar para o passado? Porque é isso que acontece, certo? Por exemplo, tu quando descobriste a galáxia CR7, tu estás a olhar para aquilo que está no passado, como é que nós conseguimos comportar isso? Tem a ver com o facto de a luz não viaja de forma instantânea, portanto, a luz viaja a cerca de 300 mil km por segundo, é muito rápida, e nós no nosso dia-a-dia nós achamos que quando ligamos uma luz lá ao fundo, não é? A luz se liga imediatamente, Sim. mas demora uma fração de segundo até entre a luz se ligar e nós conseguimos ver. Que é ínfima. Que é ínfima porque as distâncias são pequenas aqui, Sim. mas à medida que olhamos para distâncias muito, muito grandes, esse fator começa a pesar. Ou seja, se ligarmos uma luz aqui e apontarmos, por exemplo, para o Sol, alguém que esteja no Sol vai demorar 8 minutos a ver que nós ligámos a luz. Ou que nós já ligámos a luz, mas quem está no Sol continua a ver a nossa luz apagada. Isto puramente porque a luz está a viajar a 300 mil km por segundo, portanto a informação de que nós ligámos a luz começa a propagar-se no espaço a 300 mil km por segundo, mas o Sol está a cerca de 8 minutos de luz, ou seja, a luz vai demorar 8 minutos a chegar até ao Sol. Mal. E, portanto, nesse caso já é o passado, ou seja, mesmo quando nós estamos a ver o Sol, a luz que se nos chega do Sol é o passado, é o que o Sol era há 8 minutos atrás. É um passado recente, não é? Sim. Mas à medida que nos vamos para distâncias ainda maiores, começamos a falar de andar para trás no tempo anos, milhares de anos, milhões de anos, e dezenas de milhares de milhões de anos. É só isso, tem a ver com a distância, por exemplo, da CR7 é tal, que significa que a luz demorou cerca de 13 mil milhões de anos a chegar até nós. Portanto, andou a viajar pelo espaço Uau. durante 13 mil milhões de anos até que atingiu o nosso telescópiozinho quando estávamos a apontar para lá. Ok. É tão simples. E, portanto, significa que quando estamos a olhar para algo tão distante e recebemos informações sobre algo que é assim tão distante, essa informação diz-nos sobre aquilo que essa coisa era quando a informação saiu e não sobre aquilo que é hoje. E é. Uau. Neste caso, por exemplo, a CR7 poderá já se ter nós continuamos a conseguir ver a CR7. Ou seja, continuamos a vê-la no passado. Portanto, Sim. desde que foi descoberta, conseguimos vê-la agora passaram 10 anos. sim, 10 anos, essencialmente das primeiras dados. Portanto, conseguimos ver, mas continuamos a vê-la há 13 mil milhões de anos atrás, não é? Porque os 5 anos, E ela- 13 mil milhões... Ela provavelmente já se apagou. Em geral, o que nós esperamos é que ela se tenha tornado numa das maiores galáxias do universo, uma galáxia elíptica. Portanto, temos uma noção de, por ser tão brilhante e ter tantas estrelas logo no início do universo, a única opção é crescer ainda mais. Portanto, é muito difícil algo muito grande no início se apagar, é um pouco o contrário. As coisas que já eram muito grandes, é um bocado assim, as coisas que já são muito grandes ou muito ricas só se tornam mais ricas ainda, não? É muito difícil apagar-se. Sim. Isso é incrível. E tenho tanta coisa para perguntar. Vamos começar por exemplo, foi na noite de Natal que tu descobriste a CR7 ou eu li mal? Que confirmamos. Confirmado. Sim. Portanto, nós descobrimos-la juntamente com o meu aluno de doutoramento, o Yorit, e com o Sérgio Santos, que era um aluno de licenciatura ainda, nós três, aqui no Observatório Astronómico de Lisboa. Foi em Lisboa? Sim. Portanto, essa descoberta foi quando eu tinha voltado para Lisboa, em 2013, no final de 2013. Portanto, foi durante 2014, quando estava a construir o meu grupo aqui. Talvez em setembro, outubro, a primeira vez que o Yorit, que era holandês, que veio aqui passar um tempo comigo. Falando em Portugal, boa combinação. Sim, Gosto. sim, eu falo um bocadinho sobre isso. Portanto, havia dois candidatos
a serem estas galáxias super distantes que nós andávamos à procura e que toda a gente dizia que não existiam, por isso não valia a pena procurar. E que era uma assim, uma muito, muito pequenina e uma muito grande, e foi aí que começou um pouco a piada do CR7 e o Messi, portanto a outra começou que eram as duas muito brilhantes, uma anã e uma assim muito, muito, muito vistosa. Mas obviamente era quase. Nós já tínhamos aprendido, já tínhamos tentado encontrar estas galáxias, portanto a lógica do too good to be true, não é? Normalmente prova-se que é demasiado bom para ser verdade, e portanto nós queríamos a confirmação, e a única forma de confirmar a distância a que essas galáxias estavam era usar um dos grandes telescópios e medir uma assinatura e ver basicamente uma assinatura de quão longe é que a luz tinha viajado, essencialmente. E portanto essa assinatura nós medimos na noite de Natal, em 2014. Incrível. Portanto, nós já tínhamos como candidatas e, portanto, a CR7 confirmámos e logo a seguir confirmámos também a outra que se acabou, não por chamar Messi, mas chamou-se Massosa, que tem um M, mas tem o M, assim, que eram as iniciais, essencialmente as iniciais do meu aluno, que era o Yored Mati, depois a minha de Sobral e do Sérgio Santos. Portanto, uma Massosa, bem, Incrível. Pronto, e a vocês, pronto, para que as pessoas que estão a ouvir que não sabem, percebam também, portanto, vocês é-vos atribuída a descoberta não sei se é a primeira galáxia, mas é a galáxia mais brilhante das primeiras galáxias. Podes. Sim, basicamente havia uma outra galáxia bastante distante que era muito, muito brilhante, que se chamava Ilico, que tinha sido descoberta alguns anos antes, e portanto a CR7 batia o recorde cerca de 3 vezes. Portanto, aquela já era tipo uma bis, não é? E, portanto, estamos a falar de uma coisa ainda muito mais brilhante. Sim, portanto, bateu esse recorde e permitiu algo muito, muito importante, que foi, mesmo com os telescópios que existiam na altura, nós agora temos telescópios ainda melhores, capazes, por exemplo, o James Webb, que foi lançado há alguns anos e que está a revolucionar o campo de investigação ainda mais. Mas na altura passou a ser possível fazer observações de uma galáxia super distante com os detalhes que agora são possíveis com o novo telescópio espacial. Portanto, com os telescópios mais fraquinhos conseguíamos ter o detalhe que só agora é que é possível. Portanto, a CR7 foi uma espécie de trailblazer do que é que viria, a antecipação do que é que ia ser descoberto logo a seguir. Portanto, aquilo que agora se torna possível em muitas galáxias distantes só era possível na galáxia como a CR7. Por exemplo, ver que tinha várias componentes. Antes, as galáxias distantes eram um ponto, era um pixel. A CR7 foi a primeira que tinha, nós conseguíamos ver a estrutura, conseguíamos ver que eram 3 componentes ou mais. Conseguimos medir pela primeira vez até a dinâmica, ver que a CR7 na prática era uma mega galáxia em formação. Eram várias galáxias pequenas que estavam a fundir e estávamos a apanhá-las nesse momento de fusão. Okay. E continua a ser o recorde ou já foi batido? Em termos de brilho para aquela classe, eu acho que continua a ser o recorde. Houve algumas muito semelhantes, mas acho que continua a ser. O recorde continua a ser português. Sim. Continua a ser com os muito mais perto, não é? Porque desde aí nós próprios descobrimos outras semelhantes, mas nada como a CR7. Incrível. Pronto, nada como o CR7. É essa a conclusão a que chegamos, que já chegámos várias vezes ao vê-lo jogar. Em 2021 eu estava a ver um programa até ontem, acho que foi o Fernando Alvim que perguntou se já tinhas falado com o Cristiano Ronaldo. Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu, não. Acho que esteve quase a acontecer, mas eu acho que o nosso objetivo primeiro, quando demos o nome para já faz sentido, não? Sim, o nome tem a ver com as coordenadas no céu, portanto tem a ver com a galáxia foi descoberta num campo do céu chamado Cosmos, é daí que vem o C, e o R7 tem a ver com a distância, que em inglês se diz Redshift 7, que tem a ver com a luz foi distorcida 7 vezes. Ok. Foi distorcida para o vermelho 7 vezes, e portanto não é assim tão, o nome não foi dado assim totalmente. Sim. Há acrónimos que são. Mas é uma coincidência feliz. Sim, mas por outro lado foi intencional. Sim. E porque a nossa intenção também era, lá está, esse desafio de chegar a outros públicos com a divulgação de ciência, que é muito difícil. E neste caso acho que foi um grande sucesso, porque uma descoberta da astronomia saiu na Bola, saiu no Record, deu entrevistas para a BBC Sports, por esta ligação, não é? A galáxia do Ronaldo, e portanto
deu para explicar um pouco sobre porque é que é importante fazermos investigação em astrofísica, e esta componente de, na altura tínhamos evidências de que a CR7 pudesse ser feita das primeiras estrelas que existiram. E, portanto, as estrelas criaram os primeiros elementos necessários para a vida. E, portanto, explicar um pouco da necessidade de as encontrar foi muito bom. Portanto, eu sei que na altura, nessa semana, a descoberta chegou a cerca de 100 milhões de pessoas. Uau. Se nós tivéssemos chamado a galáxia outro nome qualquer, de certeza que se calhar chegávamos às dezenas de milhares, que é o que normalmente uma descoberta chega. Portanto, o impacto foi global. Nós tentámos contactar o Ronaldo, mais no sentido de tentar que a descoberta chegasse mais a... Sim. E também, obviamente, neste caso, era o único interesse também era mostrar o quão o nosso Observatório Astronómico de Lisboa, agora ainda pior, estava a cair aos bocados. Portanto, sim, portanto, acho que a única coisa, se houvesse qualquer interesse em apoiar a ciência e uma ajuda aí, acho que isso não se materializou, mas não, e portanto na altura já o Observatório Astronómico de Lisboa já usava baldes de água para proteger o telescópio principal no Salão de Cima, e portanto, entretanto, as obras não foram feitas, um dos edifícios entretanto ardeu, portanto de facto, acho que, sei lá, um pouco o caso de Deus dá nozes a quem não tem dentes. Eu acho que nesse caso o nosso mundo, sobretudo académico, é um pouco que nós temos ali uma coroa, uma joia em bruto e não usamos. Não usamos. Uau. E o observatório continua em péssimo estado, então? Exatamente. Sim. Portanto, nos prédios ardeu, sim. não tinha essa ideia, mas continua a ser impressionante. Ou seja, continua a ser algo espetacular. Um comum dos mortais para ir lá. Okay. Desculpa ter-te interrompido, mas um comum dos mortais pode ir lá? Pode ir lá. O que acontece é que há alguns anos, há cerca de 20, quando eu comecei com a licenciatura, o observatório estava aberto todos os dias, havia uma equipa a fazer visitas, havia escolas a ir lá. Depois, entretanto, isso deixou de ser possível. Passou a ser, é possível visitar, mas com marcação. Eu acho que agora, neste momento, é possível talvez visitar um dia à tarde, talvez quartas à tarde, a verificar. Mas acho que é pena porque é algo que qualquer pessoa que entre lá, e sei que já se fizeram lá eventos, inclusivamente com o Presidente da República, o salão é espetacular, é uma coisa... E acho que talvez não passa pela cabeça de ninguém que aquilo esteja quase literalmente ao abandono. Mais porque o que acontece é um observatório, mas está dentro do campo do ISA, que é da agronomia. Olha. E portanto, todas estas condicionantes fazem com que isto seja muito difícil, né? De ver quem é de quem lida com quem, porque para entrar no próprio observatório é preciso passar por o portão do ISA, tecnicamente é preciso pagar a entrada para estacionar. O Manuel já vai lá. Mas tecnicamente o observatório já existia muito antes de haver ISA, porque o observatório foi construído ali porque era uma zona totalmente escura de Lisboa. Depois o ISA foi construído à volta. E já lá foste? Passas muitas vezes? Passo lá, ali. Sim, mas por dentro é muito, por dentro ainda é melhor. E a outra curiosidade é que o Observatório Astronómico de Lisboa foi feito como uma cópia direta de um observatório russo. Portanto, podíamos dizer, não, mas há outro igual, só que esse foi bombardeado e desapareceu, e portanto a cópia é a única que existe neste momento. Incrível. E vale a pena a visita, então? Eu acho que vale a pena por tudo, por queríamos ir lá. O edifício em si, toda a acústica, o chão, os materiais. Foi de lá que se fez a primeira chamada telefónica, por exemplo, tem lá o primeiro telefone, tem a forma como a hora era mantida em Portugal, era mantida lá, e creio que havia alguém que lançava um balão da janela do observatório para, no caso de Cedré, alguém via e acertava o relógio. Sério? Portanto, todo... Não é aquela cúpula abandonada, pois não? Tipo, há um coisa de eventos na Tapada que é meio uma cúpula gigante abandonada de vidro. Não é de vidro. O vidro é um pouco por cima, não. Essa parte de vidro é ligeiramente acima do observatório. Ok. O observatório está iluminado, sim, é um pouco abaixo. Essa parte sim, também está meio abandonada, eles fazem-se lá casamento. Sim, também assim. Portanto, é um pouco abaixo. Estou a dizer é que há muita história, há, por exemplo, a parte mais científica de
a parte de ciência que se fez naquele observatório não foi com o telescópio grande, mas foi com os telescópios pequenos, em que dá para a pessoa pode sentar, a cadeira que foi desenhada por um astrónomo português, exatamente para estar ali sentado e para medir a distância, as estrelas, e todos os dias punha-se naquela, e assim que a estrela passava e clicava no botão, e depois há um instrumento para, por exemplo, calibrar o tempo de resposta do astrónomo, porque há um delay, não é? Portanto, basicamente havia um instrumento Há um instrumento que eletrónico calibra o entre veres no olho e carregares, não é? E, portanto, cada observador, antes de fazer as medições, tinha que calibrar o seu próprio tempo de resposta Bom. no momento, não é? Porque pode ter mais cansado, menos cansado, e só depois é que as medições eram feitas e validadas. Portanto, acho que esse tipo de pormenores da ciência que era feita, por exemplo, no século XIX e início do século XX, ou pelo menos para mim, é algo Sim, não. que é muito mais palpável do que a ciência hoje. É muito eletrónica, é muito a computação, é muito detalhe de caixas pretas. Aquela ciência é muito transparente, é muito mais Sente interessante. falta dessa Portanto, simplicidade? talvez, acho que a falta dessa simplicidade talvez faz com que não treinemos tanto a necessidade, ou porque é que calibramos isto, ou porque é que medimos aquilo, não é? Acho que às vezes muitas vezes seguimos um protocolo só porque sim, sem perceber muito bem o porquê, e acho que explorar todos os passos a um nível muito mais primitivo ajuda-nos a perceber, ok, isto faz sentido, não é? Não havia nenhum computador para registar, tinha que ser humano, e portanto perceberes que há uma fração de segundo entre tu veres aquilo e registares e teres que calibrar, portanto, acho que é. Isso é incrível. Tenho que fazer a visita. Eu, no último episódio eu entrevistei o João Coutinho de Figueiredo, que pronto, não vou entrar em política, mas que eu espero que seja o futuro presidente de Portugal. Se calhar, se ele ganhar, eu depois falo com ele para conseguir o investimento no observatório. Vamos acreditar que sim. Eu acho que a questão principal também é, sobretudo com o boom turístico que Portugal teve, é absolutamente ridículo que o Mosteiro dos Jerónimos esteja apinhado e que não haja uma única pessoa que saiba que existe o Observatório Astronómico. Não é? Portanto, mais que não seja totalmente ao nível turístico, acho que seria uma saída gigante, mas lá está, esta condicionante de como há o portão do ISA, tecnicamente está no ISA, toda a logística complica-se. Não pode ser isso que impede um Marco de. Não, acho que tem a ver um pouco com a ambição, com a visão, obviamente o financiamento, ter um programa e executá-lo, mas isso normalmente falta muito a academia. É Portugal. Sabes o que é que a casa gasta? Há de acontecer, espero. Sim, vamos acreditar que sim. Pronto, mudando aqui um bocado o paradigma, e uma coisa que eu queria muito falar contigo, que é uma curiosidade, eu imagino que uma pessoa que estuda tanto o cosmos, a astrologia, o planeta e as galáxias. A astronomia. Só porque a astrologia. Sim, Astrologia é outra coisa. Sim. É só A primeira parte do Libertador como- sobre isso, desculpa. Foi como uma dizer a um sportinguista, o teu Benfica. Não, Bem, eu sei o erro que acabei de cometer, desculpa. Foi um lapso. Só para corrigir. Sim. Não, mas eu sei que tu não és astrólogo, vou ficar aqui bem assente, e sei que a astrologia está de 2000 anos Exatamente. atrasada. Desculpa, astronomia. Astronomia. Pronto. O que é que eu estava a dizer? Alguém que estuda tanto a astronomia como tu, deves questionar como é que tudo isto aconteceu, como é que isto foi criado, sobre a possibilidade de um criador do universo. Eu acho que foi no programa da Fernanda Vico, agora não estou a esquecer o nome, é Voz Pública, Opinião... Oral? Prova oral, desculpa. Na prova oral perguntam-te, há uma chamada que te ligam e perguntam o que é que sentes do Big Bang. Do Big Bang. Big Bang é um relógio em Londres. Estou a dar muitas casas eu. Antes do Big Bang, o que é que existia? Tu dizes que não existe provas, nós não conseguimos comprovar, que era como se alguém tivesse um disco rígido e tivesse eliminado tudo, formatou tudo perfeitamente. Isto é a minha interpretação, eu sou católico, isto é a minha interpretação da coisa. Isso não é quase Deus a mandar-nos o sinal, a dizer que a partir daqui fui eu que criei tudo. Como é que tu lidas? És um homem de fé, primeiro, como é que tu lidas com essa dúvida? Acho que a questão, não sei se já, não sei eu lembro que alguém fez essa pergunta também. Acho que talvez, assim, eu lembro o Lancaster, o embaixador português, quando veio visitar a Lancaster, fez uma pergunta sobre a necessidade do criador. Eu acho que eu lembro de ter dito qualquer coisa como é uma
uma complexidade que não é necessária, ou não é absolutamente necessária, de uma forma puramente pragmática. Hum, no sentido em que não há nada que não seja explicável ou que tenhas que dizer de certeza que teve que haver uma espécie de intervenção. Ok. Agora, há, obviamente a questão do momento do Big Bang, ou a questão mais profunda de se houve algo que desencadeou, não desencadeou, se houve algo antes. E há a questão de a limitação da ciência, tanto quanto sabemos ou conseguimos perceber, de que que há um reset a partir desse momento, ou uma espécie do o espaço-tempo tal como o conhecemos e concebemos, começou nesse momento. E, portanto, nós conseguimos ver para trás no tempo, até ou muito perto desse tempo. Uh, para além disso, não existe informação. Não quer dizer que não tenha existido, Ok. seja o que for. Depois também há mais a questão que quando estudas coisas a grande escala, começas a perceber também a nossa própria insignificância. Há pouco estavas a falar sobre nós somos um número 1 a dividir por um número com 80 zeros. Sim. E portanto, o número 1 a dividir por 80 zeros, ser capaz sequer de compreender, havendo um criador, ter qualquer noção de que criador esse seja, tenho dificuldades em compreender, no sentido em que a nossa escala é tão pequena, não é? Ou seja, a nossa concepção do mundo, e durante muito tempo ainda mais, não é? Era feita à nossa escala, e portanto nós concebíamos o mundo ou a criação muito com aquilo que nós conseguíamos observar. Nós não tínhamos qualquer noção do tamanho Uhum. que até o sistema solar tinha, muito menos a nossa galáxia, muito menos o universo. Não tínhamos a noção do tempo, não é? Portanto, todas as noções que nós temos, para mim, lá está, isto é a minha visão ou a minha opinião, uh, tudo aquilo que a nossa história humana sobre um pouco sobre o divino é muito à imagem do que nós somos na Terra. Ok. Portanto, se isso pode refletir alguma verdade universal, isso, obviamente isso é outra questão. Mas eu diria que é muito difícil, dada a informação a que nós temos acesso, sobretudo nos últimos milhares de anos, sermos capazes de, mesmo havendo um criador, ter noção do que é que isso é e em que escala. Acho muito difícil só. Esse é o ponto de vista um pouco mais pragmático. Certo. Depois há outra questão de, tanto quanto sabemos, não há nada que não consigamos explicar até agora. E portanto, eu acho que poderias dizer haveria espaço para um criador no momento inicial, Sim. mas a partir daí eu acho que não temos qualquer evidência de qualquer influência. E, portanto, no sentido de um criador enquanto alguém que fez uma experiência ou criou algo e depois deixou aquilo evoluir totalmente. Sim. Podemos assumir que a partir do momento em que o criador dá essa primeira experiência, ele já sabia qual é que ia ser o desenrolar. Pronto, podes argumentar isso, sim, exatamente, mas basicamente, mais no sentido em que quando esse momento se dá, tanto quanto sabemos, todas as leis físicas, todos os fenómenos estão pré-estabelecidos. Uhum. E portanto nós conseguimos, tanto quanto sabemos e tanto até hoje, conseguimos explicar tudo aquilo que acontece no universo. Sim. E quando não conseguimos é porque nos falta um bocadinho, e depois assim que conseguimos ter o que nos falta, conseguimos explicar totalmente. Portanto, agora, outra questão que podes dizer, e acho que aí é que é um pouco mais complexo, é então, e quando entramos no domínio da vida, e se entrarmos ainda no mais complexo e no domínio da consciência, e, portanto, mas isso apareceu muito depois. Sim. Portanto, Sim. seja o que for criado, Nós pode ter sido criado no sentido de ser possível algo como a vida ou como a consciência existir, mas de certo não existia no início e não existiu durante a maior parte do universo, pelo menos tanto quanto nós sabemos. Sim. Tu tens muitos colegas cientistas que sejam não necessariamente católicos, mas devotos à religião? Acho que talvez algo, acho que não é também algo que se calhar discutimos necessariamente. Sei que sim, sei, colegas meus ou alunos meus, por exemplo, de várias religiões, e, portanto, que são praticantes, portanto, Mas não, não acho que seja algo que diferencie, ou seja, duvido que, tendo em conta uma geração específica, um contexto específico, o facto de fazer ciência, duvido que
altere muito as convicções, as crenças. Mas também não o impossibilita, porque isso Não, acho que não. Acho que talvez haja, obviamente, uma tendência eh, para quem se questiona um bocadinho mais, ou quem faz ciência, talvez estar mais no domínio de agnóstico ateu, de ter pelo menos dúvidas, e portanto eu diria aí sim, mas ao mesmo tempo, e historicamente, vários cientistas muito famosos eram totalmente crentes, e portanto, ou seja, há pessoas que totalmente dividem a sua vida, não é? Portanto, é quase como tens a tua vida pessoal e o trabalho, não é? Quando estás no trabalho, estás no teu trabalho. Quando estás no teu mundo pessoal, estás no mundo pessoal. E, portanto, eu sei que há pessoas que dividem totalmente. Portanto, quando são cientistas, questionam tudo, não é? E portanto, estão na vida pessoal e têm as suas crenças. Há outras pessoas que tentam fazerem um bocadinho mais de embedding das duas coisas, não é? De juntar. Mas não acho que impossibilite. Sim. Não, é só porque existe muito o argumento de não acredito em Deus, acredito na ciência, e acho que isso é um bocado limitativo também. Ou seja, assumir que os cientistas não podem ser religiosos, acho que é um bocado falacioso. Era mais Depende do nível, mais não por é? aí, Depois eu acho que depois a questão tem a ver essa questão do muito nível do também. detalhe, do detalhe, não é? Porque eu acho que, sei lá, pode haver um espectro de religiosidade, não é? Sim, De claro. quase o zero, que também é difícil, porque a nossa própria cultura, eu acho que mesmo alguém que se diga ateu, provavelmente é impossível ser totalmente ateu tendo crescido em Portugal, porque a nossa cultura, às vezes, mesmo quando pensamos, não, que isto não é religioso, as coisas, não é? A história está embutida, não é? É muito difícil diferenciarmos, separarmos totalmente disso. A história humana e a religiosidade é muito difícil, não é? Separarmos totalmente. Mas depois lá está, depende, até ao ponto de acreditares em, por exemplo, todo verbatim, tudo o que está na Bíblia, é muito diferente de acreditar num Criador ou ter, portanto, eu acho que há todo um espectro aí, não é? Portanto, acho que é mais difícil alguém em ciência ser muito dogmático, ou pelo menos não deveria ser muito dogmático, porque lá está, se fores muito dogmático vais ter dificuldade em questionar o que estás a fazer, não vais ser muito bom cientista. Isso é uma coisa engraçada. Ao contrário do que se possa pensar, a ciência não pode ser dogmática, certo? Ou seja, a constante procura de aperfeiçoamento é um bocado a base do método científico. Isso, ou seja, e tu falas um bocado sobre isso também. Não existem verdades universais muito bem na ciência porque nós estamos sempre em aperfeiçoamento da ciência. Por um lado, sim. Portanto, no mundo ideal, nós deveríamos encarar a ciência e ensinar a ciência, até, por exemplo, mesmo na primária, no básico, no secundário. Os livros deveriam, tudo aquilo que nós estamos a falar de ciência deveria ser considerado como é potencialmente mutável, alterável. Algumas que é mais difícil mudar, não é? Coisas que são muito básicas, muito simples, enquanto que há outras que é muito provável que mudem. Mas depois há a componente humana de, lá está, nós fazemos ciência numa cultura, sobretudo em Portugal, na Europa do Sul, religiosa, católica, em que a nossa mente, para o bem e para o mal, foi treinada a lidar com regras, a ter regras, a ter dogmas, a acreditar. Por exemplo, tudo isso são coisas humanas. E, portanto, a forma como ao fazer a ciência, por exemplo, no mundo ideal é que nós não conhecemos uma coisa, descobrimos-la. E, portanto, pode haver o pensamento que o ciclo natural é descobrimos, agora escrevemos um livro sobre isso, está fechado. E, portanto, agora podemos ensinar e ninguém pode questionar. Okay? E, idealmente, isso não deveria ser assim, porque isso foi feito, pode ter limitações, podemos não ter pensado em todas as alternativas. Mas, por outro lado, a realidade é que, enquanto humanos, e sobretudo, normalmente, e acho que há vários estudos sobre isso, a maior parte das descobertas científicas são feitas normalmente por pessoas mais jovens, mais ingênuas, com uma mente mais permeável, não é? Mais Unidade. exatamente, ou seja, pessoas Vamos que, lá. e acho que é quase como tudo, não é? Tanto como revoluções ou mudanças no sistema, são normalmente iniciadas, não são iniciadas por pessoas com 80 ou 90 anos, normalmente. Sim. Sim, e mesmo que seja uma pessoa com 80 anos a pensá-la, precisa da juventude para. Sim, e portanto, Quase um bocadinho. eu acho que há essa parte pragmática e prática de que é muito difícil uma pessoa mais velha e que já esteja habituada a uma maneira de fazer alterar, e portanto isso em termos de sociedade faz com que muitas das coisas que, por exemplo, eram revolucionárias em 1920, por exemplo, quando começou a relatividade
ou alguns dos conceitos de mecânica quântica, que na altura eram revolucionários. As mesmas pessoas que foram revolucionárias nos anos 20, passados alguns anos, provavelmente teriam muita dificuldade em sequer aceitar aquela mudança. Sim. E, portanto, há muito é quase o fluir para o estado de menor entropia. A partir do momento em que as pessoas se sentem confortáveis com um framework ou com uma maneira de ver a realidade, os próprios cientistas sentem-se mais confortáveis em ensinar algo que eles acham que sabem, não é? E, portanto, há uma espécie de ciclo em ciência que é algo que se descobre, algo é novo, revolucionário, a partir do momento em que entra nos textbooks e passa a ser ensinado, se vier alguém questionar, vai ter uma inércia muito grande para mudar, vai enfrentar uma dificuldade. Portanto, há os dois lados em que a ciência não devia ser dogmática, mas na prática, pela maneira como nós ensinamos, vemos o mundo, nós acabamos sempre por ser um bocadinho dogmáticos e é preciso depois pessoas revolucionárias capazes às vezes de lutar um pouco contra o sistema ou serem pacientes, teimosas o suficientes para persistir e mostrar não, isto tem que mudar. E acho que normalmente ao fim de 20, 30 anos, entretanto esses cientistas acabam por se reformar ou morrer, vem uma nova geração que é capaz de depois de mudar o... Isso é uma frase que eu anotei há bocado, achei incrível. Não vou citar na perfeição, mas acho que tu dizes que a ciência sendo humana, a ciência sendo humana faz dela, dá-lhe a sua maior atração, mas também a sua maior limitação. E é um bocado isto que estás a falar, e isso toca perfeitamente naquilo que eu queria falar a seguir, que foi o que eu apelidei de síndrome de Copérnico ou de Galileu, e vai muito de acordo com aquilo, pela minha interpretação do livro, me parece ser uma das figuras que tu mais admiras, que é Henrietta Leavitt. E é exatamente isto que tu estás a falar. Mesmo dentro da comunidade científica existe uma resistência grande à inovação. Com Copérnico, com Galileu foi mais por causa da Igreja, com Henrietta Leavitt foi mesmo por falta de adaptabilidade da comunidade científica. Tu acabaste um bocado de explicar esse fenómeno, mas sentes que isso ainda é muito real na ciência? Acho que sem dúvida, porque obviamente existem egos, porque existe a forma como... Porque na prática imagina que mudas algo drasticamente, estás quase a tirar o tapete debaixo de pessoas que estão a fazer investigação baseada nisso, ou que fizeram carreiras baseada nisso. Portanto, obviamente isso é bastante desconfortável para as pessoas. Há outro aspecto aí, eu acho que da Henrietta Leavitt também, que acho que se calhar importa focar ou frisar, que eu testemunhei bastante, que é não só a mudança, mas também quem é que traz essa mudança. E acho que isso é um aspecto humano de qualquer maneira, em que eu acho que fala um pouco da história dos astrónomos chilenos que tinham feito, por exemplo, uma descoberta que levou à descoberta da energia escura, mas essencialmente foram os americanos que depois ficaram famosos. Ou seja, e também o próprio Hubble, que tinha havido um padre, acho que era um padre, um bispo belga, que fez exatamente a mesma descoberta, mas que não ficou famosa por isso. Portanto, acaba por ser a pessoa, a própria comunidade tem uma espécie de bias ou enviesamento, quase para um síndrome de Salvador, para reconhecer em determinadas pessoas, seja porque elas são boas politicamente, porque lhes reconhecem a autoridade, seja porque reconhecem afinidade, para reconhecer nelas a autoridade para ter essa descoberta, e outras não necessariamente. E, portanto, são inúmeros os casos em que a pessoa que ficou famosa pela descoberta não foi necessariamente a pessoa que fez a descoberta pela primeira vez, Sim. mas a pessoa em que a comunidade quase abraçou e que publicitou o suficiente para ficar com essa fama. E acho que o caso de Henrietta Leavitt foi também isso. Essencialmente, o trabalho dela é que levou à descoberta que o universo estava em expansão, mas foi o Hubble que é conhecido. Ninguém conhece a Henrietta Leavitt. Não sei qual é o termo certo. É o Observatório Hubble ou é telescópio? O telescópio, sim, para além de ter o telescópio, sim. E obviamente toda a gente, nos livros de história de ciência, de astronomia, portanto, a lei de Hubble, não sei. Neográfico fez bem. Sim, exatamente, cheios de erros, e portanto isso não importa, mas se fosse ao contrário, de certeza que seria a Henrietta Leavitt seria julgada de forma
muito, muito gravosa se tivesse ido lá fazer, etc. Portanto, há também, acho que são estes dois aspectos. Há o aspecto de a comunidade acaba por cristalizar-se um pouco em torno de ideias. E nesse caso da Henrietta Leavitt foi até as primeiras imagens de galáxias, foi nesse contexto. Nós já tínhamos tirado fotografias a galáxias, mas a comunidade científica global jurava de forma sem dúvidas que aquilo não eram galáxias, eram sistemas solares em formação. Porque para serem galáxias tinham que estar tão distantes que o universo tinha que ser muito grande e isso era impossível. Portanto, há todos estes pré-condicionamentos que nós temos na nossa mente que fazem com que, mesmo que já tenhamos a resposta à nossa frente, aquilo eram galáxias, a fotografia existia, mas estávamos tão condicionados mentalmente a achar que isso era impossível que toda a comunidade dizia não, isto são sistemas solares que estão em formação. E só quando arranjámos uma maneira de medir a distância é que vimos isso era impossível, porque eles estão mesmo muito longe, são mesmo galáxias distantes. Ok, muito bem. E é isso, pronto, eu acho isso fascinante. Pronto, e nós ouvimos muito confia na ciência, mas até isso podemos levar com um bocado de uma pitada de sal, talvez. Quer dizer, por um lado, é reconfortante no sentido em que a ciência não muda assim ou seja, o threshold ou aquilo que tu tens que mostrar para mudar um paradigma em ciência é muito, muito elevado. E, portanto, nesse sentido, quando o paradigma muda, é porque as provas são muito, muito fortes. Ok. Portanto, nesse sentido, eu acho que isso dá robustez à ciência. Portanto, eu acho que não é necessariamente mau. Sim, É mau para os cientistas envolvidos, no sentido o quanto tem que bater com a cabeça contra as paredes e remar contra as marés e fazer todo o tipo de experiências até chegar a esse resultado. Mas enquanto ciência, não acho que isso seja necessariamente mau nesse aspecto. Sim, não quero, obviamente não quero descredibilizar a ciência, não, não é esse o intuito, é só essa questão de, para ser até dentro da ciência, que nós vemos como um campo estanque, e é necessário existir uma espécie de um espírito de coragem e de revolução, se calhar não é o melhor termo, mas para quebrar com os dogmas e com as convenções que temos, e há vários exemplos disso. Tens alguma previsão abstrata de alguma coisa que nós talvez que esteja agora a ser revelada, que daqui a 100 anos possamos estar a dizer ele foi completamente rejeitado, mas afinal... Há os dois grandes componentes do universo, que eu falo um pouco do livro, que são muito importantes, porque a maior parte do universo está na forma de algo que nós não sabemos o que é. Uhum. Portanto, só esse aspecto é brutal. Portanto, mesmo 80% da matéria que existe está na forma daquilo que nós chamamos de matéria escura e nós não sabemos o que é. Ok. E para além disso, a maior parte do universo, 70% do universo, está na forma de algo que nós chamamos de energia escura, que não sabemos o que é nem como funciona. E portanto, eu diria que, obviamente, é a resposta mais simples de fazer, não é? Dentro daquilo que nós não sabemos que existe, mas não sabemos o que é, talvez seja aí que tenhamos a maior surpresa, de tanto em relação a se calhar nem existe, se calhar é porque a nossa compreensão do universo não estava correta, ou existe e é algo que nunca pensámos que poderia ser, ou afinal são várias coisas que compõem este bolo. Mas eu acho que isso é um pormenor muito importante, e também o facto de só no final do século XX, só em 98, é que nos apercebemos que não sabíamos de 70% do que o universo era constituído. E portanto é algo super recente. A maior parte do universo nós nem sequer sabíamos que existia até 1998. Portanto, deve haver tanto para descobrir a ainda. potencialidade disso acontecer outra vez, obviamente, não é zero, mas eu diria que de forma mais imediata, eu diria que será a grande descoberta. Há muitas pessoas, muitas experiências no espaço, na Terra, a tentar desvendar isso. Sim, depois há outra questão, obviamente, de será que há vida no universo? E, portanto, eu diria que essa também está nesse campo e terá ainda mais impacto direto, não é? Porque isso traz mesmo as pessoas para a ciência, não é? Se descobrirmos vida noutro planeta, eu acho que tens alguma opinião formada sobre esse assunto? Eu diria que é garantido que exista. O problema é a distância que isso existe. Qual é a distância mais próxima até ao sítio onde existe vida no universo? Muito bem. E o problema é que
isso provavelmente está centenas, milhares de anos-luz, pelo menos, e significa que, pelo menos nas nossas vidas, nós não vamos querer saber a resposta, mas ter noção de comunicar ou de viajar até lá. Muito bem. É isso, mas é muito importante ganhar essa percepção de que em 98 nós não sabíamos que 70% daquilo que constitui o universo existia. Isso dá-me, para ti enquanto cientista, deve ser, eu acho incrível ter essa percepção, talvez um pouco, mete um bocado de medo, mas de saber que nós achamos que já descobrimos muito e já descobrimos muito de facto, mas ainda há tanto para descobrir, que a ciência acaba por ser tu gostas de poesia, acaba por ser um poema sempre em escrita. Nós já estamos, o podcast, quanto tempo é que está? Já está. 1h20. 1h20. Uau. E pronto. Então vamos acabar por aqui. Se quiseres dar uma mensagem final, uma das frases que também me marcou do livro foi que o único erro é achar que os cientistas não podem errar. Isso eu gosto muito desse espírito. Acaba por convidar muitas pessoas à ciência. Não sei se com base nessa mensagem queres dar uma mensagem a jovens cientistas portugueses que nos possam estar a ver. Sim, eu diria na linha do que disseste, eu acho que o mais importante é errar. Eu acho é que acho que é qualquer coisa, quando fiz um podcast durante os anos do Covid, acho que era uma das coisas que o lema era mesmo, é quando as coisas correm sempre bem, não aprendemos nada. Né? E portanto, eu acho que em ciência e sobretudo para chegarmos a um sítio onde ninguém foi, se tivermos medo de errar, é impossível. E portanto, é difícil, obviamente é muito difícil, né? lidar com os erros, tanto porque a sociedade muitas vezes não está preparada para isso, porque há a expectativa de que para te seres um cientista excepcional nunca podes errar, não podes falhar nem aqui nem ali, mas na realidade a maior parte das experiências, das ideias que temos falham. E isso é bom, porque significa que basicamente se experimentares 1000 coisas, 1% delas der resultado, tens que fazer mesmo muitas para só conseguires 1%, não é só tentares uma vez ou duas, falhares e desistires, Não vai longe. vais conseguir. Mas aprendes é muito, eu acho que a questão principal é o falhanço em si é rewarding, no sentido em que tu aprendes com ele, desde que tenhas o mindset para lidar com isso, não é? Obviamente, portanto, essa é a parte mais complicada. Muito bem. E é uma premissa universal que se aplica a todos os campos, não só à ciência, por isso falhem, é essa a mensagem. David, muito obrigado, foi uma honra. E pronto, é isso, ficamos por aqui. Boa sorte. Obrigadíssimo.